Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta terça-feira, de 1º de setembro de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no meio da tarde. Agora são quase 16 horas, 15 horas desta terça-feira, dia 1º de setembro. E deixamos para trás lá 2/3 do nosso ano, né? Temos ainda pela frente, nesse mês de setembro, outubro, novembro, e já chegou o Natal. Gente, que ano que passou. De primeiro parecia que lá em abril nós tivemos 2.427 dias, não passava nunca. E daqui a pouco a gente recuperou, parece que a gente vai voltando à vida normal e a vida vai acontecendo. E os dias vão nos consumindo. E tem um monte de gente que ainda não pôde sair de casa, que continua sem trabalhar. Paralelo a isso, né, a gente está vendo aí uma flexibilização, estamos na bandeira laranja. Depois de mais de 2 meses, a nossa região retorna para a bandeira laranja, né? A gente pode aí estar comemorando uma certa flexibilização, em que pese os nossos municípios, né, as 15 cidades da nossa região 7, ainda não definiram que tipo de modelo nessa cogestão junto ao governo do estado vão adotar. O André estava contando um pouco dos bastidores aí do que ele sabe que aconteceu na reunião entre os prefeitos nesta manhã de terça-feira. E a gente está aí começando a discutir 2 reformas tributárias. A reforma do governo do estado, a reforma do governo federal. A do governo federal, atrasadíssima, né? A gente imaginou que o ministro Paulo Guedes já teria chego no dia 1º de janeiro do ano passado com a reforma pronta, com uma proposta pronta. Essa proposta foi discutida, essa proposta ainda não veio a termo. A gente está tendo agora o esboço dela. Enquanto isso, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lança a sua proposta de reforma tributária estadual, já de olho, evidentemente, no fim da majoração dos nossos tributos, né? Lembrando que em 31 de dezembro vence aquele puxadinho que foi feito, estendendo a cobrança majorada dos impostos, sobretudo de energia, telecomunicações, combustíveis, né? Alguns itens e todos os nossos serviços que saíram nossos produtos saíram de 17% para 18%, mais todos aqueles que eram 25%, que hoje estão sendo tributados com 30%. O governador fez uma maquiada ali, trouxe uma proposta, segundo ele, tirando do consumo, em que pese um fundo lá onde vai cobrar a cesta básica de todo mundo, agora ICMS, essa é a proposta do governo, e segundo ele, tributando propriedade. Faz sentido, mas eu não sei se a proposta é realmente isso. E está aqui hoje um convidado especial que vai conversar com a gente um pouco sobre tudo isso. Responsabilidade do Sérgio de explicar para a gente o que está vindo pela frente, o que ele está enxergando, que pegadinhas são essas. Eu acho que a reforma tributária ela vem muito bem, desde que ela seja realmente para reformar um sistema e não para simplesmente ser apenas mais um aumento de imposto. Essa conversinha a gente conhece de muito tempo e ninguém mais aguenta ela, Sérgio Dienstmann. André Rota, muito boa noite, André. Bom estar contigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso aí. Eu acho que a gente já vinha falando isso há umas 3 semanas, né? Os números aí, acho que agora eu estava até contando assim, mas oficialmente há 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos já há 5 semanas com o número de casos caindo no Rio Grande do Sul. E acho que agora sim é o momento dos prefeitos se reunirem. Acho muito importante que seja feito um plano de flexibilização, que nesse plano de flexibilização se faça o que a gente não conseguiu fazer lá atrás, que é aumentar a quantidade de testagens, para que a gente possa monitorar todas as pessoas e um eventual aumento de casos. Mas é muito importante que agora, que é o momento que a gente tem uma certa tranquilidade, que se libere nós para trabalhar, se libere a economia dentro das regras todas que haverão de ser construídas em conjunto, mas que se libere, que a gente possa trabalhar, até porque a gente não sabe qual que é o nosso futuro, né? Então agora é o momento de novo da gente cuidar e trabalhar. Ô Sérgio, André, a gente aqui em Novo Hamburgo começou a aumentar os números de novo, né? Nós terminamos a semana com 14 leitos de UTI ocupados e hoje de manhã já estamos com 21 dos 25 no Hospital Municipal. Evidentemente que a gente também tem os leitos da Unimed e do Hospital Regina, né?
E aí, lembrando que são poucos os leitos de UTI, além desses aqui na região, são os de São Leopoldo, os de Campo Bom e Sapiranga apenas, né? É que assim, né, Leitos Rodrigo? UTI Covid, né? É que assim, ó, a ocupação dos leitos de UTI é um dos indicadores que a gente deve olhar, mas Uhum. não é o único. Então é importante que a gente monitore a quantidade de casos ativos, porque a gente sabe, né, por experiência de números aí, que em torno de 5% dessas pessoas que têm o vírus ativo podem precisar de De leitos de internação. UTI. É importante que se monitore mais uma vez e com muito mais cuidado os surtos, principalmente em que a gente teve alguns casos do passado em lar de idosos. Eu estava falando para vocês, a gente tem aqui o número hoje do Rio Grande do Sul, a taxa de letalidade das pessoas acima de 80 anos no Rio Grande do Sul é 35%. Então, assim, a gente precisa cuidar tudo isso e principalmente monitorar, porque se a gente tiver, numa semana para outra, 10 idosos que se contaminem, fatalmente esses 10 idosos vão ocupar 10 leitos de UTI. Não tem Perfeito. escapatória. Por 30 dias, né, André? E A por taxa 30 de dias. permanência é muito grande, né? Não, e outra, né, que é um outro indicador que a gente tem também e conhece. Infelizmente, desses 10, muito provavelmente a maioria não conseguirá se recuperar. Né? Então, a gente tem que. E aí, né, agora, a gente tem histórico, a gente tem números, aí todos eles podem sentar e avaliar todos os indicadores. Como é que Perfeito. está indo, se está monitorando, se está aumentando. Se deu um outro foco lá no cemitério, vai lá e fecha o cemitério, entendeu? Acho que agora a gente tem todo um backup, um histórico com números, com dados, com todas as informações que são precisas para gerenciar. A única coisa que a gente precisa fazer mais é testar mais, porque a quantidade de testes que a gente fez foi pífia. São Leopoldo, que foi uma cidade que mais testou, que fez 14 mil testes, ante uma população de 240 mil habitantes. Então, com essa quantidade de testagem, a gente não conseguiu ver a pandemia no início e agora a gente não vai conseguir monitorar nada, muito menos uma queda. Então, a gente precisa de um esforço coletivo da sociedade civil, dos empresários e da prefeitura e continuar testando as pessoas. Muito bem. Vamos receber nosso convidado especial dessa terça-feira, Sérgio Gilberto Dienstmann. Muito boa noite, bem-vindo à nossa Vale TV, Sérgio. Bem-vindo de volta à Vale TV, né? Sempre muito bem-vindo. Boa noite, prazer estar de volta com vocês. É muito gostoso poder participar de uma comunicação que nem essa. Eu acho que é o futuro. Nós não temos outro tipo de comunicação daqui para frente sem ser essas que a gente vai fazer, e cada um no seu município e atingindo o maior número de pessoas possíveis, inclusive do exterior, né? Isso aí é muito bacana. É uma pena que ele não começou esse trabalho bem mais cedo, né? Eu acho que seria muito melhor para todo mundo. O brabo vai ser nós conseguirmos acompanhar todos os movimentos que saem com esse tipo de ação, né? Mas é muito isso, bom. Sérgio. É muito Eu bom estar estava contigo escutando. sempre. Que bom, obrigado. Eu estava escutando vocês falar da Covid. Como nós, os médicos, os jornalistas, administradores, nós somos profissionais liberais. Isso quer dizer que nós precisamos ter a nossa consciência de expressar a nossa vontade em todos os setores, inclusive médicos. Os médicos não podem ser manipulados. Eles têm que diagnosticar, eles têm que dar o diagnóstico. Não é bem isso que está acontecendo nessa nossa Covid. Eu acho que está faltando um pouquinho mais do próprio médico dar a sua informação e o tratamento. Ou nós temos problemas dos médicos em geral, ou nós temos problema na academia, que não está fazendo seu tema de casa para suprir a necessidade daqueles que precisam. Eu acho que isso é um outro problema que a gente tem que ser analisado. Porque na minha situação como contador, tudo que eu botar no papel, fui eu que disse. Eu não posso dizer que foi um outro, mas um outro, porque a responsabilidade é minha. E do médico devia ser a mesma coisa. Aí você vê uma notícia que deu em Porto Alegre hoje, que um hospital proíbe os médicos de
prescrever alguns medicamentos. Tá, mas como um hospital proibiu um médico? De quem é a responsabilidade? É do médico ou do hospital? Não, não existe isso, né, Sérgio? Não existe isso, né? Não existe. É uma Então, acho que vergonha. nós estamos com É a lei do ato outro... médico aí, né? Exatamente. A responsabilidade é do médico que vai prescrever e não da instituição. Então, aí nós pensamos, a minha visão. A minha visão. É a mesma coisa. Eu, pessoalmente, quando ando na rua sozinho, eu jamais uso uma máscara. Porque se eu usar uma máscara, eu estou me poluindo. Isso aí já existem estudos. Então, nós precisamos ter essas diferenças de o que usar, como usar. Aí passa para a educação também, né? Eu estou com um problema de saúde, que eu senti que eu tenho uma gripe, tem que usar máscara, tudo bem. Mas eu não posso ser um ato contínuo, que prejudica mais ainda, né? Uhum. Sérgio, mas desde sempre a gente defendeu isso, em que pese eu não acreditar em algumas coisas e confio muito na ciência, e nos estudiosos, nos médicos estudiosos também, mas eu defendo muito que o nosso SUS possa garantir o tanto quanto seja possível de medicamentos, né? Não sei como é que tu Sim. enxerga isso, né? Existe essa disputa quase política em torno da paternidade da cloroquina e da sua eficiência. Eu, independente de. Se pegar Covid, quero usar tudo que tiver direito. Eu já disse isso, não importa se é comunista, se é chinês, se é de direita, se é não sei o que, não importa. Se é do Bolsonaro, não importa, eu quero. Mas a grande preocupação é de que as pessoas transformam isso simplesmente num embate maniqueísta do bem e do mal, e não na luta pela vida ou pela morte, né? Que é sobre isso que a gente deveria estar tratando realmente, né? Exatamente, é bem assim que a gente está vendo. Nós estamos usando tudo para o lado político. Eu acho que nós temos que mudar essa situação. Eu não digo que a política hoje, a nível nacional, está tudo errado ou está tudo certo. Uhum, Tudo tem um meio termo. Por que serve o Congresso e o Senado? uhum, Para botar rumo naquilo que vem do Executivo. É essa a perfeito. função. Eles são Agora, se eles reguladores, né? são os reguladores, então tudo que eu mando, a comunidade, não é o governo que perde. Quem perde é a comunidade, a sociedade que precisa de melhores atendimentos. Então, essas coisas a gente tem que olhar com outros olhos. Tem coisas ruins? Tem. Tem coisas muito boas? Também tem. Agora, quem tem que regular é o Congresso e o Senado. Aí começa a melhorar a situação. Mesma coisa nossos municípios, vereadores. O que estão regulando na legislação que vem? Aqui em São Leopoldo não vem praticamente nada. E o que vem para a sociedade? Um prato feito. Tu não tem como optar. Tu não tem como participar. Tu consegue enxergar, e eu vou te provocar nesse sentido, aprofundando que a gente, e aproveitando que a gente está nessa discussão, e nós falamos um pouquinho sobre isso, eu e tu, antes de entrarmos no ar, né? Tu consegue enxergar uma vontade por parte dos políticos que estão colocando a sua candidatura aí de construir uma cidade realmente diferente, ou novamente os interesses individuais e partidários se sobrepõem aos interesses coletivos, Sérgio? Olha, pelo que eu estou vendo até hoje, não tem nada de diferente. Não apareceu uma proposta sequer para a comunidade que eles pretendem fazer para nós. Eu, pelo menos, não vi nada. Agora, proposta da sociedade é outra coisa que nós temos que levar para eles. Independente se tu se tá concorrendo ou vai ser o candidato, mas nós precisamos levar nossas propostas. Não tem proposta nenhuma, não vi nada do assunto que a gente vai falar logo mais sobre a participação como é que fica a próxima arrecadação do município, que o ICM tem muita influência. O Uhum. que nossos governantes estão dizendo sobre isso? Todo mundo está quieto. O que os candidatos a vereador estão falando sobre isso? Eu acho que nem sabe o que quer dizer o projeto de lei que está na Câmara em Porto Alegre. A Porque para eles região não. perde 40 milhões de reais, né? São Leopoldo, em torno de 10, 11 milhões de arrecadação. Isso faz uma diferença gigante no caixa do município, né? E qual é o impacto que vai dar para a nossa sociedade? Uhum. E esse impacto não é na Câmara, na Prefeitura, é para toda a população.
Essa a maior preocupação. Se eu tenho uma arrecadação de 10 bilhões, vou ter uma de 8, como é que fica? Como é que eu vou ter o meu gasto? Aí nós temos um outro problema. O duodécimo que vai para as câmaras de vereadores sobe o orçado e não sobre o recebido. Pô, os caras estão lá, não fazem nada e ganham aquilo que se projeta a receber. Acho que tem coisa muito errada no meio do caminho. É inconcebível pensar que 6% do que o município deve arrecadar, como tu falou, é do orçado, deve arrecadar. Mas 6% para pagar a folha de pagamento do legislativo não faz sentido, né? Não tem cabimento, né? O que eu preciso fazer? Só gastar, eu não preciso nem pensar em me preocupar em como administrar a verba, porque a verba é certo que eu ganho. E ainda faço lá um jogo dizendo, ó, devolvi 400 mil, 500 mil aqui, 1 milhão aqui, olha só como eu sou bonzinho, sou um grande gestor público. Fala, André. Rodrigo, eu não sei como é que foi aí em Novo Hamburgo, mas o Observatório Social aqui de São Leopoldo fez um trabalho detalhado demonstrando, eu não lembro exatamente o período, né, mas eu acho que foi durante 4 anos, todo o trabalho feito pelos vereadores de São Leopoldo, né? E isso gerou uma maior polêmica até porque de todo o trabalho feito pelos vereadores, mais de 50% do trabalho deles era fazer pedido de providências, né? Nem propor projetos de lei eles propuseram, né? Ou propuseram numa taxa muito pequena, e dessa taxa muito pequena que foram propostos de projeto de lei, viraram efetivamente projeto de lei, sei lá, não deram 10, assim, sabe? Então, e essa é uma reflexão, independente de ser uma reflexão, né? Vamos fazer agora um olhar para frente, né? Se isso é assim, o que os novos vão fazer para que seja diferente, né? E aí, realmente, a gente não vê nenhum vereador com nenhuma proposta ou falando nada de diferente. Inclusive, todas as campanhas é engraçado, né? Porque o cara quer ser vereador, ele pega um celular e começa a gravar. Ó, eu estou aqui na rua, olha só como é que está o buraco da rua, olha só que absurdo isso. Sabe? Isso aí não é proposta eleitoral. Deixa eu te dar mais uma aí, botar um pouquinho mais de pimenta. Eu faço parte do Conselho da Saúde também, né? Agora, há pouco tempo para cá, nós já recebemos 3 informações que vão ser devolvidos recursos públicos que vieram para a saúde e não foram utilizadas. Uma que é muito tempo atrás, para construir alguma coisa no município, foi devolvido, porque foi feito 4 ou 5 vezes o encaminhamento de projeto e nunca foi concluído. Agora o governo está pedindo a devolução. Aí quem reclamar? Pô, são problema de falta de projeto, de planejamento desses recursos. E eu te pergunto, será que algum vereador sabe o que está sendo devolvido? Qual é o papel dos vereadores? Não é fiscalizar? É ficar em cima, né? O que fizeram? Eu sou da opinião seguinte, o dia que entrar com qualquer processo, tu tem que entrar com o executivo e com o legislativo. Eles são cúmplices daquilo que está acontecendo porque não fizeram a parte deles, que é fiscalizar. O Ulisses Guimarães dizia, né, Sérgio, que o que o político entende é bafo na nuca, né? E eu tenho o máximo respeito pelos nossos políticos. Eu acho que a gente saiu de um extremo da subserviência ao político para o outro extremo, que é o de achar que tudo é ruim, que nenhum presta, que tudo que eles pensam não serve para nós, o que também é uma coisa, é uma inverdade, né? Nem tanto a uma coisa, nem tanto a outra, né? Mas sim, bafo na nuca de qualquer político, do mais querido, do mais boa gente, do mais honesto. Temos que estar junto com eles. Bafo na nuca não é desrespeito, bafo na nuca é estar pertinho, colado no cangote, acompanhando aquilo que ele tá realizando ali. Isso faz com que a gente atinja um grau de cidadania que nos permita realmente poder exercer plenamente ela e colocar as coisas nos eixos, né? Tal como a sociedade espera que seja, né? Senhores, a gente precisa falar um pouco sobre reforma tributária. Aliás, a gente precisaria de horas e horas e horas e horas para esgotar esse assunto, mas eu também quero aproveitar mais um pouquinho a estada do Sérgio aqui para falar de um outro trabalho que eu fiquei sabendo hoje que ele também presta e que eu acho que vem muito a calhar com esse momento pré-eleitoral que a gente vive. E tu também estava me falando que tu enxerga isso como uma alternativa
para as entidades, com a possibilidade do uso da vaquinha eletrônica, né, das doações, com o registro de quem está fazendo a doação, né, como doação que pode ser deduzida do imposto de renda, né, 6% da pessoa física, né, Sérgio? É isso, né? Depende da entidade que você pode doar, você pode deduzir até 6% na pessoa física. E da pessoa jurídica até 1%? Jurídica aí depende da tributação que eles estão. Lucro Se real, é lucro né? real, tu consegue deduzir também. Mas vindo a falar dessa vaquinha Mas no momento vamos eletrônica, falar de eleições, né? Que eu acho que isso serve para muito candidato que exatamente. é gente boa, que tem boas propostas para o município e que infelizmente o seu partido não vai poder ajudar ele a bancar o seu. Ele não sabe como fazer isso com seus pares, né? Com seus amigos, seus apoiadores, juntar uma grana para fazer a sua campanha. O fundo eleitoral a gente sabe que nem sempre chega na ponta como deveria, muito pelo contrário. Sim. Aqui na nossa região vai chegar bem pouquinho, né? Fica mais em outras esferas, né? Aham. O que tu está bem por aí. enxergando? O que vocês estão propondo aí? Qual é a solução que o teu escritório tem? Nós nos associamos numa empresa que se chama Essente Jus. Essa Essente Jus é um escritório que se especializou em prestação de conta de partidos políticos. Ela já vem fazendo há muitos anos e a gente vê que as prestações de contas dos partidos políticos mudou drasticamente. Isso já vem desde a eleição passada, que cada vez menos documentos se entrega, documentos físicos. E essa campanha agora vai ser 100% eletrônica. Nós, dentro do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo, não vai circular papel. Então, um meio que a Justiça deu para o candidato conseguir a sua arrecadação é mediante o nosso robô, o eletrônico, onde você acessa e dentro do robô já aparece até o currículo do candidato, as propostas do candidato, hoje é pré-candidato, mas ela pode virar candidato, e toda doação ela fica registrada, porque não sendo candidato, essa arrecadação tem que ser devolvida para quem fez. A única despesa daí do pré-candidato é que ele vai ter na taxa que é cobrada de manutenção do sistema e as taxas de devolução, como os TED, DOCs, tem alguns custos. Isso é por conta do pré-candidato, se ele não passar. E se passar, ele vai ter que pagar também alguma despesa. Então, esse sistema que está sendo feito, que foi feito para a Justiça Eleitoral, é uma coisa que a gente vai também utilizar para as entidades sem fins lucrativos, aonde a gente consegue visualizar aquilo que está sendo doado, por quem está sendo doado e aonde se encontra. Tu não precisa mais sair de casa e ir numa fila de banco para fazer a tua doação. Tu faz dentro do sistema do teu telefone, teu computador de mão. Perfeito. Então, ali ele vai facilitar para a sociedade acompanhar aquilo que está sendo doado. Também tem que se colocar dentro do sistema a prestação de contas. Na campanha eleitoral, nós já estamos colocando dentro do telefone, você tem toda a informação, quanto arrecadou, onde é que gastou, para quem gastou, isso acompanhado com uma certificação digital, porque a certificação digital, ela busca a nota assim que foi emitida. Então, dentro do nosso sistema, a gente tem uma senha da certificação digital do cliente, que é para acessar esses órgãos, nós baixamos o documento fiscal e fizemos já a comparativo com a venda, com o pagamento, de onde é que veio, o que veio. Então, esse trabalho, esse ano vai ser bem diferente do que os anos normais. E tem que ser ágil, porque tem algumas prestações de contas, 72 horas, tu tem que informar para a Justiça Eleitoral o que foi arrecadado.
Então, não é qualquer contador que vai fazer prestação de contas. Isso tem que ser um trabalho muito bem planejado, bem executado, junto com não seria o candidato, mas o financeiro do candidato. Uhum. Dentro de cada campanha política, tu tem que ter o teu financeiro. E esse financeiro tem que estar bem atento com a gente para que não tenha problemas. Também tem um outro lado, né, o Rodrigo e André? Se nós fizermos uma baita de uma campanha, temos êxito tudo, e ser reprovado pela prestação de conta é ruim, né? Eu posso ter me eleito. Isso já aconteceu, muitos votos. Aconteceu. E a gente sabe de vários casos que aconteceu. É um pecado. Então, né? O cuidado é na elaboração da prestação de conta que tem que ser dado muito valor. E nós temos, não é só os candidatos, mas nós temos empresas que não dão valor a isso. Então, é um meio que nós vamos ter que conseguir conciliar, e os computadores estão aí para ajudar, né? Lembrando que esse sistema, né, Sérgio, eu conheci ele há pouco tempo e fiquei muito impressionado com a solução completa que ele proporciona, né? Hoje é o maior do país, né, o maior escritório do país, com vários associados. Tu és um desses associados dentro dessa oportunidade. É o sistema que foi usado simplesmente pelo presidente Bolsonaro durante essa campanha, pelo Ciro Gomes, me falha agora outro presidenciável que também usou. O governador Eduardo Leite, o governador eleito de Santa Catarina usou também. Os 2 senadores eleitos do Rio Grande do Sul, o Heinz de uma ponta e o Paim da outra ponta, ambos fizeram não só o sistema da vaquinha, mas toda a sua despesa, toda a sua prestação de contas através desse sistema. E vários deputados estaduais, federais, evidentemente, Brasil afora e, sobretudo, aqui na nossa região. A matriz é aqui do Rio Grande do Sul. Né? É lá bem no interior do Rio Grande, né? É impressionante isso, né? Aí a gente vê que a informática ela não tem local, ela pode ser em qualquer parte, inclusive bem no interior. Eu acho que vai ser o caminho. Por isso que está mudando as estruturas, inclusive, de locações de grandes cidades. Né? É Tucunduva, Esse né? Tipo de empresa é Tucunduva. Essas empresas vão para o interior, que é mais fácil de trabalhar, porque tu trabalha em home office, né? Então não tem problema nenhum. Sérgio, curto e grosso. Reforma tributária ou é aumento de imposto? Olha, fala-se em reforma tributária, mas eu vejo que nós temos alguma coisinha no meio aí que se pega daquilo que vem de bons tempos atrás, que foi um aumento de arrecadação, só que só fizeram aumento da arrecadação, não falaram como gastar aquele dinheiro do aumento da arrecadação. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Reforma tributária é o prato de hoje, a gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. De
De volta com o nosso Estação São Léo, nessa terça-feira, 1º de setembro de 2020. 1º de setembro, me dá uma dor no coração de pensar que já é 7 de setembro, segunda-feira, já é 20 de setembro, no outro domingo, e daqui a pouquinho já tem propaganda de Natal na TV, Sérgio Dinsman. Tá doido. E o André ainda não faturou esse ano, o que dá mais desespero ainda. Eu nem comecei o ano ainda. André, tu já é setembro e tu ainda não começou teu ano, tá louco. Gente, e gente que ainda não tem expectativa de começar, né, André? Eu fiz um bom debate nessa semana com o pessoal dos eventos, né? Debate que foi ao ar na sexta-feira à noite. Uma grande carreata que vai ser feita em Novo Hamburgo na próxima quinta-feira. Aí entram casas de festas, entram garçons, entra quem cuida do carro, sonorização, DJs, iluminação, é uma cadeia gigante, as doceiras, salgadeiras, né? O pessoal que faz vestidos, é uma cadeia enorme, são centenas de empresas e eles consideram como em torno de 20 mil pessoas só em Novo Hamburgo, que esse número no Brasil é um número gigantesco de quase 20 milhões de pessoas que dedicadamente ou parte dessa cadeia estão envolvidos, né? Alguns focados 100% nela, outros que têm nela um complemento da sua renda, outros que vendem serviços para grande parte do mercado, muito para esse segmento. São números sempre maiúsculos quando a gente fala em festas, eventos, e parece feio quando a gente fala em festas no momento que tem tanta gente morrendo, né? Mas, na verdade, há que se considerar que é possível, sim, o retorno desse pessoal aos poucos, com segurança. Eles nos mostraram, inclusive, festas que estão acontecendo pequenas, casamentos com 10, 15 pessoas, e que acabam indo para um restaurante, né? Por que não, então, criar um protocolo que seja seguro para espaços amplos e que possa compor um pouco desse pessoal? O André aí dos bares e também sabe o que a gente está falando, considerando que tem boates, que tem casas de shows que não tem nenhuma perspectiva de retornarem às suas atividades, né, André? O grande problema, né, Rodrigo, não é, eu acho que o pleito é válido, né, de todos nós por retomar a economia, mas a grande questão não é nem o retomar, né, é o fato de termos todos sido paralisados sem que nenhum recurso, nenhuma ajuda fosse dada, entendeu? É justo que a gente queira retornar, é justo, claro. Mesmo eles vão retornar fazendo um casamento para 10 pessoas, o faturamento vai ser muito baixo. Sim. Então, assim, para mim, a questão primordial que ficou de lição e que espero que fique para as próximas pandemias, para os próximos eventos que tem no Brasil. Batendo na madeira aqui. Né, a gente está com a Europa vivendo a segunda onda do coronavírus, né? Então, vamos pensar, vamos nos planejar para o pior e torcer para o melhor. Não é assim que a gente fala? É isso aí. Então, vamos nos planejar para o pior. Poxa, se vai parar, se vai fechar bar, se vai fechar o setor de turismo, já lança uma linha de crédito antes, já dá um auxílio para os setores antes. Não deixa todo mundo fechar, todo mundo demitir, todo mundo ficar sem dinheiro, todo mundo não saber o que comer, entendeu? Os não saber como pagar o aluguel. Aí mais da metade dos proprietários de imóveis de aluguel não concederam desconto para os locatários, entendeu? Então, cada um tem que fazer sua parte. O governo tem que fazer sua parte. Fecha, tem que fechar e dá auxílio a essas pessoas. Não manda simplesmente fechar. É muito fácil. Vai lá e fecha. Não faz mais evento. Isso é uma atitude irresponsável, né? André, eu fiz um programa Estação Hamburgo que vai ao ar hoje às 21 horas. Convido vocês a estar na audiência também, com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, né, a Paraskevi Bessa Rodrigues, e também a gerente de relacionamento do Sebrae, a Suzane Stroyer, ambas falando exatamente do que o Sebrae traz para micros e pequenas empresas, que são aí, acho, né, Sérgio, 90% das nossas empresas, né? Sim. Mas a dificuldade do crédito, né, que é o que tu fala, e com todas as cadeias, com quem a gente conversa, tu participou de vários debates que nós fizemos aqui também, né, André? Todo mundo com dificuldade de acessar o crédito, seja através do seu banco, seja através do Fundo Garantidor do Banco do Brasil, que não faz chegar, seja através da dificuldade dos bancos públicos, né, o Banrisul, Caixa, que deveriam estar nesse momento alavancando esse movimento e que não consegue cumprir sua parte. Eu não sei, até o Sérgio acho que pode dar uma
uma fala breve sobre isso com a gente, já que teus clientes também devem estar enxergando isso, né, Sérgio? Deixa eu só dar um dado, então, antes do Sérgio falar, para a gente saber. Acabou de sair uma pesquisa sobre a retomada da economia do Brasil, feita pela Abrazel e compartilhada pelo Sebrae. Principalmente da Abrazel para o setor de gastronomia, né? Bares, restaurantes, né? Alguns números, tá? 71% está com faturamento abaixo do especificado, 78% tentaram uma linha de financiamento e 43% não conseguiram. Então, assim, tu imagina, 80% das empresas precisavam de empréstimo, e empréstimo é a tua última demanda, né? O André, mas aí eu preciso te dizer que 41% de 70%, né? De 70%, ou seja, a cada 10 que tentaram, 6 não conseguiram. Esse número está bonito, não é o número que a gente ouve normalmente. A choradeira é maior que essa, de que mais do que 50% não conseguem o empréstimo. Né? Talvez porque o teu segmento ele seja um pouco mais organizado hoje em dia, né? Talvez. Mas, em suma, o empréstimo é a última coisa, né? Se o governo tivesse feito a prorrogação da folha, entrado com auxílio para aluguel, ninguém nem precisava pegar empréstimo, né? A gente precisava de outros tipos de auxílios que nos reduzissem os custos, né? Mas, em suma, vamos lá, fala aí, Sérgio. Sérgio, como é que os teus clientes tiveram acesso a crédito, Sérgio? O acesso a crédito não foi muito simples e bem complexo. Os primeiros lotes de crédito que eu vi veio muito pouco para bancos oficiais e veio mais para bancos particulares. Os bancos particulares jamais vão emprestar alguma verba para quem tem algum problema financeiro de crédito. Eu já escutei hoje que está sendo liberado mais uma verba entre hoje e amanhã, uma verba muito grande para bancos privados. O Banrisul deve entrar nessa leva também. Então, acho que essa semana deve melhorar bastante. Mas eu vejo o problema do crédito que a gente tem, não é só a liberação de crédito do governo. Nós temos um problema muito sério nas prestações de conta das empresas, que muitas vezes não têm uma contabilidade regular correta. Eu sei pela minha experiência aqui no escritório, porque nós temos um baita de um problema, inclusive tributário com isso aí. Nós reclamamos muito de governo, ICM aqui, ICM ali, mas nós, sociedade, temos um grande problema que a gente não pede documento fiscal, que faz a empresa prestar conta ao governo e pagar o imposto que deveria pagar. Aí, quando chega na hora de pegar o empréstimo, eu quero um empréstimo de 100 mil, eu não tenho condições financeiras de pagar 100 mil porque o faturamento não tem. Então, ali começa um problema sério que a gente tem. Então, se nós formos olhar qual é que são as negativas desse empréstimo e por que foi negado, a gente pode ver que é exatamente esse tipo de coisa. Eu preciso tanto, só que eu só faturo menos da metade daquele tanto que eu preciso. E daí, qual é que é o outro lado que vai receber depois do recurso? Vai te dar crédito de uma coisa que tu não tem. Verdade. Então, nós temos algum problema que nós precisamos ajustar. E nós, na área contábil, toda vez, eu, pelo menos meus clientes, digo, vocês precisam ajustar a casa de vocês. A casa de vocês, se vocês têm que ajustar, não é só tirar nota para aquilo que vocês vão gastar. Não, precisa tirar nota daquilo que você vende. E recolher o imposto daquilo que você vende. Quando nessas obrigações, nesses problemas que tem agora, você consegue buscar um recurso para aquela sua necessidade, para aquele seu tamanho. E uma coisa que eu comecei a dizer, eu estava vendo num programa esses tempos, e é uma realidade. Nós, isso tanto para a empresa como para as pessoas físicas, ou os administradores de lar da sua casa, nós estamos preocupados na receita do valor que eu recebo e naquilo que eu gasto. Só que o dinheiro nunca chega o suficiente para depois ter algum investimento. Nós precisamos mudar um pouco o nosso conceito de receita, investimento e despesa. Nós precisamos ter a nossa receita, que é praticamente fixa, separar o teu investimento e depois trabalhar na despesa.
Muito bem. Aí nós vamos começar a modificar um critério de economia para futuros investimentos. Isso cabe em todas as situações. É tua receita, tira o teu investimento, não digo que tem que estar comprando logo alguma coisa, mas a tua poupança que tu vai fazer para ter um investimento melhor. Aí começa a modificar. E se tu vai gastar primeiro, depois investir, tu gasta sempre tudo. Isso é normal em todo ser humano. Sempre vai gastar o que a gente não tem, inclusive que não tem esperando ganhar amanhã. E aí nós bom entramos puxão numa de orelha pandemia. esse, viu, Sérgio? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. E essa educação nós precisamos botar nas escolas. É verdade. A educação, o fluxo de caixa para o menino que recebe um recurso do pai e da mãe, da sua merenda. Pô, mas por que eu tenho que gastar tudo na merenda? Eu posso fazer uma economia de 1, 2 moedas? Amanhã eu posso comprar um telefone? Então, nós começamos a botar uma modificação dentro da cabeça da criança que vai ser o futuro melhor para ela e para a sociedade que ela convive. Me parece que essa prestação de contas oficial, vamos chamar assim, né, o serviço contábil, ele já avançou muito com a questão do cartão de crédito, né, com o cruzamento que o governo começou a fazer e algumas multas que o governo aplicou em cima de algumas empresas aqui da região em torno disso. Isso levou muita gente para uma formalização maior do seu negócio, né? Nas pessoas jurídicas já levou uma formalização bem maior. Agora nós temos o problema nas pessoas físicas, que gastam e elas não estão ainda preocupadas, e o governo também não, porque está deixando eles consumir mais para pegar um bolo maior. Porque a hora que o governo pegar a pessoa física que consumiu, digamos, 10 milhas no cartão de crédito e a sua receita é 2, 3, aí nós vamos começar a ter problemas sérios. Perfeito. E isso aí vai vir. Isso aí então, não tem, vamos falar um pouco volta. disso que está chegando aí, dessa proposta, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de reforma tributária. O que a gente enxerga é um princípio óbvio que parece ser tributar o patrimônio do que o consumo. Tributar o consumo é uma grande burrice, né? Porque ele tira poder de giro da roda da economia, né? Demorou um pouco para entenderem, mas todo mundo hoje usa esse discurso, ao menos, né? Mas, na prática, a gente ainda tem uma tributação muito grande sobre o consumo, uma tributação em cascata, inclusive, né? O que é o mais danoso de tudo. E uma falta de política clara do que é para todo mundo, né? Porque uma realidade é o ICMS de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui de São Leopoldo, né? Outra realidade é lá em Florianópolis, lá em São José, aquelas cidades ali que vivem um outro mundo e que levam gente daqui para lá para ter seus negócios lá por conta dessa diferença de tributação, né? O governo estadual até está prometendo excluir o DIFAL a partir dessa reforma tributária, que já é uma grande coisa. Mas as diferenças de alíquota de ICMS são um horror, né? Além, evidentemente, dessa briga que tem entre estados para atração de investimentos, né? Me parece que a gente está longe, Sérgio, nas duas propostas, tanto do governo do estado quanto do governo federal, de uma solução realmente definitiva. O que eu acho que é uma pena, porque nem que a gente jogue para daqui a 10 anos ou 15 anos o todo dessa reforma, a gente precisaria começar isso ontem, né? Ou agora, se for possível. O que tu está enxergando de tudo isso? O que tu avalia disso? O que tu acha que nós vamos conseguir avançar realmente como sociedade, como nação, como estado e como municípios, a partir das propostas que a gente está tendo dos nossos entes federal e estadual, Sérgio Dienstmann? Olha, a princípio, a nível estadual, ele está modificando, tem alguma... O atacadista, ele está muito satisfeito com aquilo que está chegando, porque ele diz que vai terminar um pouco aqueles intermediários no meio aí que estão levando alguma coisa a mais. Porque eu vejo que essa reforma ela vem para ajustar algumas coisas, só que ela está tributando muito em cima do consumo final, principalmente da área rural, o aumento do diesel, o percentual do diesel sacrifica todo mundo. Ele se equipara também à gasolina daí, né? Se equipara, mas
Por que nós vamos equipar o diesel? Tudo que se move hoje no país é no diesel. Uhum. Então, o pequeno produtor está produzindo um alimento, ele precisa do diesel, porque hoje não temos mais nenhum... Olha, 99,9% das propriedades usam o seu trator para poder produzir. Perfeito. Então, ali vai muito disso. Daí tu aumenta o consumo dele, mas tu não aumenta o outro lado, que é a receita financeira dele. Então, e é o agronegócio que mais rendeu e melhor ficou nesse meio de pandemia. Imagina se o agronegócio tivesse parado, como é que nós íamos estar hoje? Não veríamos alimentos. Então, nós precisamos ter um meio de incentivar o agronegócio. Inclusive, o ICMS da luz da área rural também aumentou. Mais um consumo. Então, ele vem vai prejudicar muito a iniciativa privada, a pequeno produtor, que produz nossos alimentos, vai ajustar alguma coisinha para o atacadista. O atacadista gostou dessa reforma, pelo que eu estava verificando com o pessoal dos atacadistas, e a indústria, ela só vai repassar. Quem paga somos nós. Então, nós temos vários setores que deveriam estar reclamando, seria o consumidor final, que não está reclamando. Porque nós temos a indústria. A indústria, ela produz o produto. Ela paga o ICMS em cascata que vem e repassa em cascata. Só que, no final, quem paga todo esse ICMS é o consumidor final. É o que o Bado diz, qualquer empresário sabe fazer conta, ele repassa isso para o consumidor pagar. Ele vai repassando no custo. Então, nós, sociedade, consumo, nós precisamos berrar. Agora, nós precisamos pegar um meio de falar com nossos deputados, porque eu acho que eles não estão sabendo o que está acontecendo, mas eu vejo que essa época foi muito ruim eles terem largado essas políticas de mudança, porque tu não vê muitos deputados pensando nesse pacote que veio do governo, porque estão mais pensando na campanha política para a próxima eleição e para os próprios municípios. Então, acho que estão épocas erradas e momentos errados e alguma coisa específica. Não adianta eu querer fazer reforma tributária se eu não reformo a casa, onde é que consome esse 90% praticamente desse recurso. Eu só estou tirando do empresário. Eu ia fazer esse gancho. Eu acho assim, o primeiro grande erro é impossível nós falar em uma reforma tributária se nós primeiro não falarmos o que tem que ser reformado no Estado para que o Estado necessite de menos dinheiro. Porque senão nós não estamos falando de uma reforma, nós estamos só discutindo de onde nós vamos tirar de um bolso para botar no outro. O Estado continua sendo um elefante pesado, entendeu? Mais pesado ainda agora na pandemia, porque a economia... Eu estou aqui a abrir agora a página do G1, o PIB teve um tombo de recorde de 9,7% no segundo trimestre. Esse dinheiro vai fazer falta para os estados, municípios e para a União, e eles vão repassar isso para a gente. Então, assim, eu não consigo entender como é que a gente fala primeiro de uma reforma tributária, sendo que a gente não fala primeiro em tudo que tem que ser feito para reduzir os gastos. Entendeu? Pois é, André, mas aí a reforma administrativa ela depende muito mais do governo federal hoje, porque 80% da nossa despesa está indexado no funcionalismo público, né? Da despesa do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Essa reforma, para te poder mexer nisso e fazer alguma reforma estruturante nisso, depende essencialmente de poder demitir profissionais e contratar com valores mais baratos, que seria uma conta óbvia, ainda assim, os nossos trabalhadores ganham muito pouco, né? Os nossos profissionais da área da saúde, mas a gente sabe, da educação e a gente da sabe, segurança, né? Talvez o Sérgio vai falar a mesma coisa que eu. A gente sabe hoje que os cargos de confiança, os CCs nos municípios, correspondem a uma grande parcela, se não a metade da folha. E isso a gente podia fazer nos municípios. Se cada candidato a prefeito reduzir brutalmente o número de CCs, que em São Leopoldo parece que eram 2 ou 3 mil cargos,
entendeu? E todos esses cargos de CCs ganham por baixo. Não é possível que seja. Isso é todo funcionalismo, São Leopoldo. CCs não dá tanto. Não, deve ser 250, 300, 350, e olhe lá. Até né? 500, 600 deve ser. Tá bom, que seja 600 CCs que tem a cidade de São Leopoldo, eu vou pesquisar aqui. Se cada município, se cada estado começar por aí reduzindo os CCs, já é uma saída. Sim, André, mas no Rio Grande do Sul representa 0,06% da nossa receita do Estado, da despesa do Estado, a parte de cargos em confiança, né? 0,06, né? Todos têm que, independente de qual, todos têm que fazer a sua parte e reduzir gastos, tá? A maior parte deveria ser de uma lei do governo federal, sim. Aí, uma vez que a gente reduziu gastos, e essa iniciativa vem do governo federal, a gente pode dizer o seguinte, reduzimos gastos, agora vamos fazer uma reforma tributária, que aí, né, para mim, vem o outro grande erro, porque se tu olhar para países como China, né, que crescem, o imposto lá é sempre pequeno. E se ganha onde? Se ganha no volume, na escala, né? E aqui no Brasil, cada vez que a gente aumenta mais o imposto, a gente perde a escala e aí a gente diminui a arrecadação. Aí o próximo governante, né, que é o exemplo do que o governador Eduardo Leite está fazendo, ele vai lá, diz que vai baixar, aí a arrecadação diminui, ele não consegue abaixar, ele aumenta. E aí ele aumenta de novo, o estado do Rio Grande do Sul passa a ser menos competitivo que outros estados, passando a ser menos competitivo que outros estados, a gente vai ter menos indústrias do estado, e as indústrias vão para outros estados, e o Rio Grande do Sul vai arrecadar menos. E aí, o que o próximo governador vai fazer? Vai aumentar de novo a carga tributária, entendeu? E aí a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Eu concordo com o André, porque o que acontece no... Vamos fazer um comparativo com a nossa residência, com o nosso negócio. Eu tenho meu escritório, eu não posso todo mês aumentar os honorários do meu cliente. O André, a mesma coisa no negócio dele, ele não vai poder aumentar toda vez que tem qualquer problema dentro da estrutura dele, aumentar a cerveja, o chopp que ele vende lá. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar o consumo menor, a habilidade do pessoal que trabalha para ele e produtividade. Aonde nós estamos buscando, dentro do setor público, essas informações, essas reduções desse custo. Hoje, eu tenho no meu escritório, se eu fosse trabalhar, que nem eu trabalhava 3 anos atrás, eu precisaria ter 3 vezes mais de funcionário que eu tenho hoje. Só que eu fiz uma coisa diferente, eu implantei a informatização dentro do escritório. Eu melhorei a produtividade dentro do meu negócio. O André deve ter feito a mesma coisa dentro do negócio dele, botar produtividade e botar a tecnologia a trabalhar. E isso dentro do setor público, eu conheço desde 2005, que eu tive 6 anos dentro do setor público, não muda as coisas lá. Eles permanecem com as políticas públicas iguais, porque eu tive, na época que eu estava no setor público, uma funcionária me disse, tá, mas eu mandei mudar um sistema de controle de caixa, não, mas eu faço 10 anos agora, não vou mudar. Quantas respostas dessas a gente tem dentro do setor público? Então, nós precisamos mudar. E nós temos uma estatística que vocês podem levar em todos os locais. Todas aquelas pessoas, eu acho que nosso setor público, a média idade deve ser em torno de 40 anos. Acho, pode ser um pouquinho menos. Mas uma estatística diz que toda a média idade acima de 30 anos, nós temos dificuldades de sair da zona de conforto e dificuldades de assimilar a tecnologia no nosso negócio. E hoje, para te ganhar em escala, tu tem que ganhar na tecnologia. Perfeito. Dentro do município, para nós reduzir a nossa máquina pública, não é fazendo concurso em cima de concurso. Para botar mais gente, nós precisamos qualificar as pessoas para um tipo de negócio a partir do momento que a gente estruturar o que nós queremos. E eu vejo uma coisa dentro do nosso município, que eu vi ontem, ou hoje, saindo um concurso público. Pô, mas concurso público no fim de mandato? Pode isso, Sérgio?
Pela legislação não poderia, né? Eu acho que não deveria de acontecer, mas o que eu vou fazer? A gente tem que ver agora os entendidos na legislação se pode ou não pode. Eu acho que não poderia acontecer. Para que vagas são essas, Sérgio? É o Hospital Centenário. Para a saúde, é. Bom, talvez a saúde esteja no decreto de urgência, né? De situação de emergência. Não né? sei, nós temos que ver os números. Nós temos que estudar. Perfeito. Mas nós temos que levar para a comunidade. É concurso ou contratação emergencial? Não, concurso público. Exato. Não, eu acompanhei várias contratações emergenciais nos últimos meses, né? E, de fato, eles não eram preenchidos, né? Não estavam sendo preenchidas as contratações. Abria o processo de contratação emergencial por conta das alternativas da lei, né? Mas o emergencial, ele se deu por causa do sistema de emergência que nós tínhamos do Covid. Perfeito. E esse emergencial, ele tem que ter início, meio e fim. Perfeito. Não é ter início e não ter fim. Não, o contrato teoricamente não entraria dentro dessa possibilidade. Não poderia entrar nesse concurso não entraria, né? Concurso não entraria. Então a gente tem que ver a situação. E eu acho que nós precisamos estudar mesmo, porque não adianta eu fazer um concurso e deixar, não sei se eu vou estar o ano que vem ou não, deixar alguma coisa para o outro. Eu acho que essas coisas a gente tinha que... O regime é de fundação? É uma fundação? É fundação, é fundação, mas regido pela prefeitura. Quem manda lá é o prefeito e que bota as pessoas lá. Sim, perfeito. Então, a minha visão, pode ser que eu esteja errado. Acho que é uma provocação muito boa essa para a gente desdobrar nos nossos próximos encontros, né, André? Precisamos desdobrar para ver o que está acontecendo. Foi um embasamento. Ou o Dr. Michael Barbosa, do hospital também, né? Dr. Michael, sempre muito solista. Vamos questioná-lo sobre essa... E só para a gente voltar para o assunto da legal, a gente deveria, né, reduzir os gastos, depois a gente fazer uma reforma de adequação. E uma outra coisa que a gente não está falando, né, ou que está falando pouco a nível estadual e talvez um pouco mais a nível federal, a reforma tributária. Ela precisa ser feita não para se corrigir alíquotas, e sim para se corrigir a forma como toda essa cadeia de impostos é incrivelmente absurda no Brasil. Entendeu? Então, a reforma tributária ela deveria ser uma reforma na forma como se cobram os impostos e na simplificação de leis, e não a reforma tributária ser, eu arrecadava 30% dessa maneira, agora eu vou arrecadar 30% da outra maneira, entendeu? Tu falou em simplificação de leis, os olhinhos do Sérgio brilharam, assim, que sonho isso, né? Senhores, estamos chegando ao final do programa de hoje. Evidentemente, com um assunto como esse, a gente precisa ampliar muito mais, e eu acho que desde já a gente precisa deixar marcado, André, um novo encontro com o Sérgio, buscar outros colaboradores para a gente continuar discutindo esse assunto, tendo a concordar contigo da necessidade, sim, de uma reforma administrativa. Não vejo a prevalência dela como sendo uma obrigação, até porque o Estado federal, os seus impostos são hiperdimensionados, né? E vai tudo para lá naturalmente. Eu acho que poderia se discutir dentro disso municipalismo, o fim da tributação sobre o consumo, a diminuição, a criação do IVA como uma possibilidade daí sobre o consumo, a volta da CPMF, mas de outra forma. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa abordar a partir daí. E também essa questão de vir antes, vir depois, enfim, acho que elas são necessárias ambas, urgentes. Sérgio Gilberto Dishman, obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa Estação São Léo. Teu ponto final, Sérgio. Bom, eu agradeço por estar presente mais uma vez aqui com vocês e estamos à disposição quando precisarem. E temos muitos a discutir sobre reforma. Com certeza a reforma vai ter muitas pessoas que vão adorar a reforma, mas vai ter muitas outras que não vão adorar. E aí depende muito do ponto de vista de cada um. Eu acho que nós precisamos, antes de reforma, aumento de impostos, reduzir impostos e trabalhar na área administrativa, reduzir custo. Esse é o fundamento principal em toda empresa. Eu tenho que reduzir meus custos, eu tenho que ter produtividade para mim ter eficiência. Senão, não funciona. A eficiência é por aí.
Entregar serviço de verdade para o cidadão, né? É exatamente, entregar o serviço de verdade. E isso que está faltando para a gente. E eu acho que temos condições, só que nós, sociedade, precisamos estar mais juntos, precisamos participar mais das nossas entidades que possam levar os nossos anseios. Uma coisa eu sempre digo, eu não posso só reclamar, eu tenho que pegar daquela situação que veio, degustar e dar a minha opinião, aquilo que eu acho correto. Pode ser que tenha tudo correto, mas eu tenho que dizer, olha, parabéns, está certo. Ou senão eu tenho que chegar, não, eu acho que esse e aquele ponto nós temos que mudar para ajudar toda a sociedade. Eu não posso olhar só o meu bolso, a minha empresa. Eu tenho que olhar o todo, porque nós trabalhamos uma engrenagem. Estado, município, pessoas físicas e as empresas. É todo mundo junto. Todo mundo tem que correr para a mesma direção. Aí nós vamos ter êxito e sucesso. Obrigado por mais uma oportunidade de estar com vocês e conte comigo quando precisar. Exerçamos sempre a nossa cidadania. André Rota, teu ponto final, André. Obrigado ao Sérgio pelo bate-papo, obrigado a todos e vamos lá, vamos agora para essa perspectiva aí de bandeira laranja, quiçá nas próximas 2 semanas a gente vá para a bandeira amarela como mostram os indicadores. Amém. Abraço a todos. Essa bancada maravilhosa dessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência, a gente fica por aí. Voltamos na próxima sexta-feira, tá confirmado o convidado de sexta-feira, André? Tá confirmado. Quem será? Sou Arthur Schmidt. Arthur Schmidt, ex-pré-candidato a prefeito. Vamos conversar sobre isso, vamos falar muito de política local. Próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, direto com vocês. Até lá.